Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre manutenção. Pessoal que trabalha com manutenção aí, vai uma dica aí bem legal para vocês. Como todos sabem, nós estamos de férias até o início de fevereiro. Eu estou aproveitando as minhas férias aqui para fazer as manutenções nos equipamentos, né? Que todo mundo que gosta de áudio tem lá os seus equipamentos vintage, né? Como se chama, e gosta de fazer as manutenções e de repente uma eventual troca de componentes, né, para deixá-lo 100%, ok? Então eu estou aqui com as placas, já lavei as placas de alguns equipamentos, fazendo a troca de alguns componentes suspeitos, né? Então o que a gente mais vê no YouTube por aí é os técnicos pegam uma placa e já saem trocando o capacitor eletrolítico e que dizem que tem um prazo de validade e que de repente tem que ser trocado sem nem fazer nenhum questionamento, né? Eu concordo em partes. Tem capacitores eletrolíticos que realmente eles ressecam o eletrólito com o passar do tempo e do uso também. Eu tenho capacitores aqui que são antigos, mas não foram usados, e eles estão em perfeito estado, mas tem capacitores que já foram bastante usados, né? E aí o eletrólito ele começa a ressecar e começa a dar problema. Aqui eu tenho um pote de capacitores que já foram trocados dos meus equipamentos. Eu faço manutenção apenas para uso meu mesmo, não faço aberto ao público, né? Aqui tem mais um. O que todo mundo fala, esses azulzinhos da Philips aqui devem ser todos trocados. Realmente, todos que eu medi estão com problema, né? Então, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: muita gente fala que capacitores, se eles tiverem a capacitância maior do que especificada, eles estão bons, né? Tendo o SR baixo, eles estão bons. E nem sempre, atenção pessoal, nem sempre isso é verdade, tá? Porque eu tenho um exemplo bem típico aqui, ó. Capacitorzinho de 100 micro por 6.3 volts, tá? Vou fazer um teste aqui. Vocês vão verificar a seguinte situação, ó. Ele está com 130 microfarads, ou seja, 30% a mais, tá? Mas olha a perda que ele está dando aqui, ó, 5%. ESR nem mede aqui, mas qualquer técnico hoje iria dizer, olha, esse capacitor está excelente, vou pegar aqui e vou colocar no circuito, né? Mas, lamento dizer, mas esse capacitor aí deve ser substituído, tá? Primeiramente, pessoal, nós temos que entender como funciona um medidor de capacitores, tá? A maioria deles, não são todos, tem medidores que são caríssimos, eles fazem uma série de procedimentos para realmente testar o capacitor com tensões mais altas e tudo, mas esses testadores que a gente tem aí, que são os capacímetros, né? Eles funcionam do seguinte princípio: eles têm uma fonte de sinal AC, tá? Então eles geram uma corrente alternada, uma tensão alternada, tá? Aqui vai a ponta de prova pro capacitor, no caso, né? E aqui nós temos uma... Eu vou fazer o desenho simplificado, tá? Não é bem assim, lá dentro tem uma ponte, né? Uma ponte de impedâncias e tal, mas eu vou representar como se fosse um divisor resistivo, tá? Então aqui tem uma resistência R de valor conhecido, e aqui internamente nós temos um voltímetro AC dentro do próprio capacímetro, tá? Então o capacímetro nada mais é do que um medidor de tensão, tá? Um voltímetro de corrente alternada. Quando você coloca aqui as ponteiras no capacitor para medir, essa tensão alternada aqui, que varia de modelo para modelo, mas dependendo da escala ele varia a frequência, tá?
Então, capacitores maiores a frequência é menor e para capacitores menores, de valor menor, a frequência é maior, porque aqui nós enxergamos uma impedância. Então, a corrente alternada, o capacitor oferece uma passagem a essa corrente alternada dependendo da frequência, tá? E dependendo do valor do capacitor. Então ele oferece essa chamada essa resistência interna de reatância, né? Reatância capacitiva. Então, através dessa reatância capacitiva, ele vai oferecer uma oposição à passagem da tensão alternada, tá? Então aqui vai formar um divisor resistivo, como se fosse dois resistores, né? Um divisor resistivo, para quem não sabe, é quando você aplica uma tensão em dois resistores e aqui na junção deles você mede a tensão. Então aqui forma um divisor resistivo. Se forem valores iguais, né? Ou seja, 1K e 1K, nós sabemos que aqui tem a metade da tensão aplicada aqui. Aqui nós chamamos de V, aqui tem a metade da tensão. Então, partindo do mesmo princípio, o equipamento capacímetro ele funciona com o mesmo princípio de funcionamento. Ora, se eu tenho um capacitor que tem fuga, além da capacitância aqui, ele vai ter uma resistência também. Ele tem uma resistência de fuga interna. Isso é um problema do capacitor velho, capacitores esgotados. E o que acontece? Essa resistência que ele vai ter em paralelo com esse capacitor interno aqui, que é a resistência de fuga interna do capacitor, ele vai fazer com que aqui passe mais corrente. Passando mais corrente aqui, a tensão aqui de medida aqui desse divisor resistivo aqui vai ser maior. Então, o que era para ser 100 micro vai ser agora 130 micro. Então ele vai ter 30% a mais, acusando erroneamente a capacitância acima, porque ele está considerando que a tensão aqui que atravessa essa resistência interna do capacitor, né, essa resistência de fuga, ele vai fazer com que a leitura da tensão seja maior, ou seja, ele vai acusar um valor de 130 microfarads ao invés de 100, às vezes até menos, porque capacitores velhos e já com problema, a tendência deles é ter a capacitância inferior à nominal, mas nesse caso aqui ele está medindo acima da nominal, então justifica justamente essa resistência interna. Então, por isso justifica as perdas ali, né, que a gente mediu no medidorzinho ali, quase 5% de perdas, né, são as perdas internas do capacitor. Se fosse um capacitor bom, ele teria as perdas bem minimizadas, né? Eu vou dar um exemplo disso. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, para mostrar para vocês. Esse capacitor é nominal 33 microfarads. Ó, as perdas internas dele ali com o veloz, né? 0,4%, tá excelente. Eu considero abaixo de 1% excelente. ESR 0,23 ohms também, tá excelente. Esse capacitor aqui, apesar de ser antigo, ele não foi usado, tá? Eu comprei na época, é um Siemens, né? Ele não foi usado, é 33 microfarads por 100 volts. Aqui os terminais estão cortados apenas para fazer um teste, né? Que eu usei ele recentemente numa matriz de contatos, a famosa protoboard, né? E aí, antes de fazer o teste, eu medi ele, está em perfeitas condições. Mas outros capacitores retirados de placas, né? É complicado porque eles sempre vão acusar perdas e então, por via de regra, o que o pessoal fala de trocar, ó, esse aqui também está dando, ó, 2.500, o nominal dele é 2.200, está dando 2.500. Então a gente não pode dizer, nossa, mas esse capacitor está excelente, está dando capacitância acima da nominal, então está filtrando muito melhor do que era, né? Só que aqui a perda, ó, 4%. Eu considero acima de 1% suspeito, tá? Tem gente que pode discordar, mas testes feitos aí ao longo dos anos, né,
comprovaram que capacitores que reagem com capacitância maior do que a nominal é suspeito. Não deve ser usado porque, apesar de medir capacitância ali acima, como a gente explicou, pode ter fugas internas que podem fazer com que o circuito não funcione adequadamente. Tá ok, pessoal? Outro exemplo também de capacitores retirados de circuito são esses aqui, ó, pessoal. Esses capacitores aqui foram retirados de equipamentos Gradiente, tá? Todos eles estão com SR alta. Apesar de que todo mundo fala que capacitor cerâmico não dá problema, tem que ter muito cuidado ao se afirmar isso, porque capacitores cerâmicos eles têm uma placa de cerâmica interna, e se pega umidade, essa placa de cerâmica ela começa a causar fuga interna dos capacitores. E entre a junção dos terminais com essa placa interna, começa a formar uma resistência interna nessa junção entre a placa do capacitor e os terminais, por isso da ESR alta. Então, muitas vezes esses capacitores aqui você mede com esses medidores, né? Vou dar um exemplo aqui. Aqui então, pessoal, um exemplo disso, capacitor de 100 nanofarads, tá? Acusando 117 nanofarads. À primeira vista, nossa, mas esse capacitor tá excelente. Mas a ESR bem alta aqui, ó, 9.2 ohms, tá? ESR não pode ser tão alta assim para capacitores cerâmicos, porque ele vai enxergar como se fosse um resistor em série com o capacitor e pode causar instabilidades no seu circuito, ele não vai funcionar do jeito que foi projetado. Agora, fazendo um comparativo aqui com um capacitorzinho novo, né, desse chinês, bem vagabundinho mesmo, marcando aqui 86 nano, perdas 0,7%, está excelente, abaixo de 1%, mas percebam que a SR é zero, ele nem marca SR, porque ele não considera, né? O medidor, a SR é tão baixa que ele nem coloca ali. Então, infelizmente, capacitores cerâmicos também devem ser trocados. Aqui para ilustrar, pessoal, um capacitor poliéster, né, do tipo importado, 100 nanofarads nominal, marcando 96. Esse capacitor é novo, tá? Nunca foi usado. Mas percebam ali as perdas 0,1%, né? Medir novamente aqui para vocês perceberem, ó, 0,1% de perdas e SR 1,4, tá? Então, agora eu vou pegar um exemplo aqui, vou colocar um resistor de 1 ohms, ó, 1 ohms com um capacitor de 100 nanofarads, para ver como é que ele se comporta aqui, né? O ESR nada mais é do que uma resistência interna enxergada dentro, como se fosse em série com o capacitor. Então aqui eu estou simulando uma ESR de 1 ohms, né? Só para comprovar que realmente é isso. Ó, tá lá, pessoal, 98.3 nano, um capacitor de 100 nano tá ótimo, né? ESR medida aqui 2.1 ohms, tá? Então eu estou adicionando 1 ohms aqui com esse resistor, então provavelmente a resistência interna aqui do capacitor seria 1.1. Aqui o mesmo teste, só que agora eu tirei fora a perninha do resistor e liguei o capacitor direto aqui, ó, 98.2 ESR 1 ohm, tá? Então na hora que eu adicionei esse resistor aqui, eu simulei uma ESR adicional ao que o capacitor já tem, por isso que mediu 2.1 ao invés de 1, né? Então aí tem as tolerâncias aqui envolvidas, então acabou medindo 0,1 ohms a mais, né? Mas é isso aí, tem a resistência também aqui dos contatos, que, né, duvidoso esses conectores aqui. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar nesse vídeo algumas coisas que eu tenho visto aí no YouTube e alertar vocês que às vezes
não é bem como está lá, né? Então aqui a gente tem um compromisso de mostrar para vocês e informar, né? Deixar vocês bem espertos aí com relação a componentes eletrônicos também. Eu acho que isso é um compromisso de quem sabe divulgar o conhecimento, tá bom, pessoal? Então é isso aí, boas manutenções para vocês. Vocês agora estão aí com mais esse conhecimento. Agradeço assistir os vídeos e compartilhe se puder. E você que não foi inscrito no canal, se inscreva. E também acompanhe nossas playlists, né? Esse ano vai ser bem legal, a gente vai trazer bastante assuntos interessantes para vocês. Um abraço e até a próxima.